Estamos com a nossa live exclusiva para membros do canal de YouTube. Peraí, live exclusiva para membros do canal de YouTube. E se vocês do Instagram quiserem se tornar membros, é uma oportunidade, porque nós temos 2 vezes por mês, 2 lives exclusivas, e nós estamos fazendo uma minissérie sobre ansiedade, medo e estresse. Então nós vamos começar a nossa live exclusiva do canal de YouTube. Nós mandamos para eles um slide com mais de 300, uma apresentação com mais de 350 slides, e mandamos a introdução. Todos os membros do canal de YouTube, eles têm acesso a 2 lives exclusivas. E se você se tornar membro agora, você vai ter acesso a 91 lives, que nós começamos as lives exclusivas em agosto de 2020. E são membros exclusivos, eles têm direito a entrar em um grupo de WhatsApp, onde ele recebe por semana alguns textos. Toda live, os membros que estão ao vivo são sorteados com 3 livros. E para minis curso tem desconto de 10%. Por exemplo, nós estamos com o 4º encontro do mini curso, que vai ser na quinta-feira agora de junho. Então eles tiveram direito a 10% de desconto. Nós estamos lançando nesse ano de 2024 o nosso primeiro congresso das neurociências atrelado às psicanálises, às neurociências atrelada à psicanálise. É uma volta do Freud da neurologia. É uma volta do Freud, do projeto para a psicologia científica aqui, do primeiro livro, do compêndio, que foi aberto em 1950, as correspondências deles com Fliess, que deram origem ao projeto para a psicologia científica. Hoje nós estamos vivendo as neurociências, então a subjetividade com a objetividade. Lorena, faz favor para mim, pega lá uns livros que estão lá separados na sacolinha, que eu vou mostrar aqui. Então eu já estou preparando o material dessa formação em neuropsicanálise, que vai começar depois do congresso. O congresso, nós estamos com o 2º lote, que encerra no dia 31 de maio. O 2º lote, depois nós já vamos para o 3º lote. Hoje nós escrevemos mais de 15 pessoas. Então você não deixa para o final, não, porque o local vai ser o auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória do Espírito Santo, e lá não cabe mais de 200 pessoas. Hoje eu já liberei para divulgar os palestrantes. Alexandre Simões, mestre em filosofia, doutor em filosofia, psicólogo, psicanalista. Doutor Elier, que é neuropsicanalista. Ele é psiquiatra, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu já divulguei hoje no story do Instagram. O doutor Augusto dos Santos e o doutor Henrique Chagas. Hoje nós divulgamos 4 palestrantes. Então não deixa para a última hora o primeiro congresso das psicanálise com as neurociências. Nós vamos conversar sobre isso. Nós temos esse livro que é do Mark Soames, nós temos esse livro que é do Mark Soames, todos eles já falam de neuropsicanálise. Nós temos esse livro do Roberto Rodrigues também. Nós temos vários livros, nós estamos estudando sobre a neuropsicanálise há mais de 20 anos. Então, de vez em quando eu escuto algumas pessoas mandam um comentário lá para Débora falando, isso é charlatanismo. Charlatanismo é você não entender o Freud da neurologia. Vocês sabiam, o doutor Eli, o psiquiatra, neuropsicanalista e psicanalista, ele vai falar sobre... O Freud já falava da sinapse, o Freud já falava das conexões neurais. Olivier Sacks, nesse livro aqui, O Rio da Consciência, ele fala que as 3 pessoas que marcaram as neurociências foi Darwin, Freud e Eric Kandel, que Eric Kandel também comprova a teoria do Freud através desse livro aqui, ó, Em Busca de Memória. Em Busca de Memória tem um documentário no canal de YouTube com o nome do Eric Kandel. Então assista para você achar, você entender das neurociências, porque você fica achando que é charlatanismo. Charlatanismo é a gente não estar estudando a psicanálise atrelada às neurociências. Bora falar então a diferença entre medo, estresse, ansiedade e os transtornos que estão no DSM-5, texto revisado que foi lançado em 2023. Tá ali em cima, olha, o DSM-5 é aquele azulzinho brilhante ali.
mas eu não vou pegar ele não, porque ele é a Bíblia da psiquiatria. Então, e aí, tá uma votação aí para dizer que só psicoterapias quem tem que fazer é psicólogos e médicos. Eu penso que não dá para o Estado determinar isso, mas a gente tem que lembrar que a psicanálise ela não faz psicoterapia. A psicanálise tem a abordagem dela, que é a análise. A psicanálise ela não faz, porque psicoterapias elas não têm uma linha de conhecimento. Ela usa, por exemplo, na terapia comportamental cognitiva você pode fazer psicoterapias. Nós demos até uma aula de psicoterapias breves, que nós temos várias psicoterapias breves, mas a psicanálise ela tem uma linha de conhecimento e ela tem a própria técnica dela, que é a análise através da livre associação de ideias, da cura pela fala. Mas votem lá para não, porque o Estado não tem que determinar se as pessoas podem ou não ser profissionais da psicoterapia. Então, assim, eu acho que não cabe ao Estado isso. Então, essa votação ela é do Senado. Então, eu penso que todos nós temos que ir lá e votar e dizer não. Ah, Cássia, mas tem muito charlatão indo, se constituindo como terapeuta, mas na primeira consulta a pessoa já percebe e não volta nele. O charlatão, ele não engana, porque o coach faz coach, o charlatão faz charlatanismo. Então, não se preocupem com isso, tá? Então, a origem da ansiedade, a gente tem que primeiro entender o medo. O medo fez a espécie humana chegar até aqui. Então, vocês que são membros do YouTube, que estão já aqui ao vivo, já estamos com bastante pessoas ao vivo, membro do YouTube exclusivo, vai mandando o seu nome para poder a gente fazer o sorteio quando acabar a live. A live vai encerrar 20 e 45, que é 1 hora e meia, 1 hora e meia, 20 e 45, que é 1 hora. Quantos minutos são de live? Eu tô esquecendo. Acaba 20 e 45. Então vai mandando seu nome aí. Desde os primórdios, o homem precisou do medo, que é uma produção da amígdala cerebral. A amígdala cerebral está no sistema límbico. O material que eu mandei para vocês, membro exclusivo do YouTube, eu expliquei isso lá nos slides. Mas a gente vai explicar agora. Tem a amígdala cerebral, que é aqui no sistema límbico. O sistema límbico, ele faz parte do cérebro triuno descoberto por MacLean, que ele descobriu em 1970, mas ele lançou o livro em 1990. E nós temos o cérebro trino, que ele é aqui embaixo instintivo, aqui é o límbico quer dizer a margem. Quem descobriu essa palavra foi o Broca, responsável pelo ganhar o Prêmio Nobel da Linguagem no início do século passado, Paul Broca. E com isso, hoje, nós não temos mais o cérebro igual na época dos nossos irmãos, na época paleolítica. A gente não tem, porque o nosso cérebro, o neocórtex aqui, tem o córtex pré-frontal que fez ele aumentar, só que ele não aumentou para fora, ele aumentou para dentro, senão a gente teria uma cabeça como se fosse algo pontudo. Então ele aumentou para dentro, e o cérebro que tem o neocórtex, tem um lobo pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento, pela escolha das questões da nossa vida, e nele está o sistema de recompensa e o núcleo accumbens. Então, essa evolução que o ser humano foi passando ao longo da época que ele tinha que sair para caçar, para matar o animal, para poder comer, e com a pele do animal ele fazia as vestimentas dele. Esse medo era um medo que fez a espécie humana chegar até aqui. Só que nós estamos vivendo em 2024 e hoje é impossível você ter medo de uma barata, por exemplo. Uma barata não pode te assustar ao ponto de paralisar a sua vida, mas a gente sabe que muitas pessoas têm medo de barata e a barata faz paralisar a vida da pessoa. Com isso, ela não suporta fazer nada. Então, esse medo que a gente dá o nome de ansiedade, que é uma face de uma mesma moeda, de um lado tá medo e do outro lado tá ansiedade, é um medo que faz menção a sintomas que acontece aqui no consciente, que é 5% da gente, mas eles estão recalcados e eles estão disfarçados em medo de barata ou medo de qualquer coisa que você tem medo que é descabido, que não é real.
porque você tem algo dentro de você que você desloca para esse medo de barata, como se você quisesse usar um mecanismo de defesa para proteger você, para não enxergar você como é. Então a ansiedade, ela passa muito dos conteúdos que estão no seu inconsciente, que eles não estão lá no passado, eles estão no presente, mas eles fazem deslocar para neurose de medo, neurose fóbica, não medo preventivo. Então a origem da ansiedade é a gente entender que essa ansiedade que é descabida, ela faz parte de algo que a gente tem que resolver no nosso inconsciente. Agora vamos entender a diferença de medo, estresse e ansiedade. Estresse. Nós estamos vivendo uma vida que nós estamos muito estressado. Mas tem dois tipos de estresse, o estresse agudo e o estresse cronificado. O estresse agudo, ele é bom, ele faz a gente... Porque a gente vai produzir a adrenalina, que é um neurotransmissor, e a gente vai produzir o hormônio chamado cortisol, que é bom. Nós não podemos ter o estresse agudo, o estresse cronificado, porque o estresse cronificado, através da glândula suprarrenal, essa produção muito intensa de adrenalina e cortisol vai fazer a gente adoecer. Então a gente, quando estiver tendo uma descarga de estresse, estresse é uma palavra emprestada da física, que foi dita pelo Hans Salles, pelo Kahneman, são vários médicos que falaram do estresse. O nosso estresse, ele tem que chegar em um nível tal e ele tem que diminuir para não entrar no estresse cronificado. O estresse cronificado faz você ter sempre aquela descarga de muita adrenalina e de muito cortisol, e com isso você vai adoecendo. E esse comportamento vai gerar em você uma ansiedade exagerada, porque você vai ter a produção na glândula suprarrenal, porque a glândula suprarrenal é uma glândula que fica atrás do rim. Dos nossos dois, nós temos 2 rins, né? Então, a gente vai tendo essa descarga muito grande e automaticamente essa ansiedade vai produzir várias doenças na gente, física e doenças de transtornos de ansiedade generalizada, a insônia, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está vivendo uma situação cronificada, porque essa situação cronificada a gente tem que ir para análise para poder falar daqueles conteúdos que estão aqui no nosso iceberg, que aconteceram lá no passado, mas eles não estão presos lá no passado, eles se manifestam aqui, no hoje. Por isso que é importante você estar no processo de análise, que é a terapia da psicanálise. Qual é a terapia da psicanálise? Análise. A terapia da psicanálise não é psicoterapia, sabe? Então a gente tem que primeiro fazer essa diferença. A análise, a psicanálise, ela funciona pelo tripé. Ela funciona pela formação teórica do Freud e dos contemporâneos do Freud, porque o Freud é a raiz da psicanálise, tanto que ele é dito o pai da psicanálise. Inclusive, nós temos uma nova turma que começa agora em agosto. Garanta a sua oportunidade. Vai lá no site, Instituto Cássia Rodrigues, todas as informações estão lá. Preço, duração. É obrigatório ter graduação, porque a psicanálise é feita após a graduação. Não é um curso que é pós-graduação. Você pode até ter uma pós-graduação de psicanálise, mas não é ela que te torna psicanalista. O que te torna psicanalista é o tripé. É a formação teórica, é você estar num grupo de análise e você estar num grupo de supervisão quando você tiver seus pacientes pilotos. Então a psicanálise, ela não é só teórica. A psicologia, ela tem várias correntes. Vamos dar uma diferença para vocês entenderem. A psicologia é uma graduação, a psicanálise é um curso livre, respaldado pelo Ministério do Trabalho como ocupação pelo CBO, Código Brasileiro de Orientações e de Profissões, tem lá o registro. A psicanálise não tem um número, não adianta uma empresa falar, aqui tem um conselho de psicanálise, é mentira, porque ela é livre. Aqui vai te dar uma carteirinha com registro, mentira. Não é esse registro que te habilita a ser psicanalista. O que te habilita a ser psicanalista é você estar constantemente no tripé e é
continuado. A psicanálise, ela não tem um tempo de acabar. Ela tem um início, mas ela não tem um tempo. Porque você vai ter que estudar sempre. Você vai ter que sempre ser supervisionado por um psicanalista mais experiente. No nosso congresso, o doutor Alexandre Simões vai ser ele o responsável para explicar sobre essas mentiras contadas na psicanálise como se fosse verdade. Temos um outro palestrante que ele é responsável por 178 teses de doutorado, que ele foi o supervisor. Ele dá aula na PUC. Ele é um doutor também, um mestre e um psicanalista. O nome dele eu ainda não estou falando. Eu estou fazendo os teaser primeiro. Fiz o teaser e agora lancei hoje 4 palestrantes. E mais pra frente a gente vai falar os outros 4 palestrantes. Então, a gente tem que entender que se pra gente quer entender realmente que conteúdos são esses, que estão dentro da gente, que fez a gente ter essa ansiedade que gerou vários transtornos, a gente tem que voltar e analisar o inconsciente. Então, a origem da ansiedade, ela é uma ansiedade que pode ser aprendida ou não no meio familiar. É fundamental entender, pois nem o medo, nem a ansiedade são coisas que vão e chegaram no nosso DNA. Por mais que, porque a amígdala não é, a amígdala cerebral não é responsável só pelo medo, ela é responsável também pelas nossas emoções. Vamos entender uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando por aí de modo errado e a gente tem que entender. A emoção, ela é límbica, ela está no sistema límbico, ela está no hipotálamo. O hipotálamo é a sede das emoções no nosso cérebro. O hipocampo é a sede das memórias no nosso cérebro. Então a gente tem que entender. Primeiro nós temos emoções, todos os mamíferos têm emoções, as positivas e as negativas. Por isso que o meu John Paçoca, o Golden Retriever, quando eu saio de casa, ele fica triste, que é uma emoção. Ele não tem ansiedade. Ansiedade é um sentimento que é originário do medo, que é uma emoção negativa. Então nós temos, deixa eu só ligar o ar aqui rapidinho. Nós temos as emoções negativas e nós temos as emoções positivas. As emoções negativas, as emoções negativas são ansiedade, raiva e tristeza. Por isso que é uma emoção que tem uma neurose que tem que ser entendida. Agora vocês aqui do Instagram, vocês já ficaram aqui 20 minutos, 17 minutos. Nós vamos agora continuar só no canal de YouTube para o membros exclusivo. Se você quer se tornar um membro exclusivo, vai lá no canal de YouTube, se torna um membro exclusivo. Você vai ter acesso a essa live e vai ter acesso a 91 lives anteriores. E você vai ter acesso a sorteio de livros se você assistir. E vem pro congresso. Lá no canal de YouTube dá todas as explicações. Você vai pagar direto no canal de YouTube, não é a gente que paga. Vem pro congresso em novembro de 2024. Nós estamos com o dia 31, encerra o segundo lote, que nós já estamos no segundo lote. Nós temos o doutor Alexandre Simões como palestrante, doutor Eli, que eu não lembro o segundo nome dele. Nós temos o doutor Augusto dos Santos, nós temos o doutor Henrique Chagas. São os palestrantes que eu liberei agora para falar. Vocês vão acompanhando a gente aqui, que vocês vão ser muito bem-vindos. Vai ser um congresso, vai ser no auditório do Sebrae. O Sebrae está patrocinando o nosso congresso e eu espero que vocês tenham gostado. Ou então vem fazer o nosso percurso, que começa em agosto, o novo percurso. Todas as informações estão lá no site, institutocassiarodrigues.com. Beijo no coração. Tchau para vocês aqui do Instagram.